Último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre as armas que o crente tem à sua disposição para as batalhas do dia a dia. Tanto as guerras terrenas quanto as guerras espirituais. E sabe de uma coisa muito interessante? Que a gente sabe, mas é bom ser lembrado, e foi falado aqui no Antenados na Geral, que todas as armas que nós necessitamos para a luta, Deus já nos deu. O pastor falou aqui. André Buti já estava lá. Faltava o azeite, às vezes na casa faltava, mas já estava lá. Deus já nos deu, já está na sua mão todas as armas que você precisa para ganhar e lutar. As lutas terrenas e as lutas espirituais. Estou certo ou errado? Tá, perfeito. Eu vou falar uma coisa para você que você estava falando no outro bloco, me fez assim, né? Brilhou aqui, bombou aqui. Sabe o que acontece? Vamos pegar aqui as Forças Armadas. Vamos pegar aqui uma Força Armada auxiliar, que é a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tem o BOP. Para que serve o BOP? Para ações perigosíssimas. O treinamento do BOP, para você entrar no BOP, você tem que ter um tempo de caserna, de casa, depois você faz um teste, que geralmente o cara é reprovado, mas se não for reprovado, está lá. Depois que ele entra, então ele passa um período lá treinando. E lá mesmo ele é testado emocionalmente, fisicamente, ele é de tudo. Ele mandar sair, pede para sair, e aquilo é verdade. Então, o que eu quero dizer para você, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos criar dentro das nossas igrejas alguns preparos. Eita. Precisamos especializar os nossos membros. Precisamos falar. Frontes, não adianta, não adianta se chegar e falar assim, homossexualismo, isso é pecado. Meu irmão, você já treinou os membros da tua igreja para lidar com esse tipo de pecado? Quando o cara aparecer ali, você já treinou? Como é que eu vou evangelizar um homossexual? Você sabe? Já treinou? Então as armas. Quais são as armas? Porque quando você vê um ambiente escuro, aí você fala assim, sai trevas, não vai adiantar não, meu filho. É só ir lá no interruptor, acender a luz, que depois que acende, as trevas vão embora. Então, se você quer paz no teu lugar, qual é o cara que promove a guerra? Então tu tem que pegar o cara, porque no motim, não adianta você atacar o motim não, você tem que descobrir o líder do motim. Perfeito. Pegou aquele cara, você desmontou o seu sistema. Então, você tem que pegar na igreja, a gente tem que preparar, a gente tem que instrumentalizar melhor o nosso pessoal. Essa que é a realidade. Eu me coloco nessa posição. Eu acho que eu também cometo muitas falhas nessa questão, nesse quesito. Eu acho que nós nos preocupamos muito em pregamos domingo à noite, quinta-feira ou quarta-feira, mas quantas vezes a gente gasta com treinamentos especializados, vamos parar aqui, vamos para um sítio, vamos trabalhar essa questão, essa temática. Nós não capacitamos o povo. Por exemplo, existem policiais que não podem entrar em algumas áreas sem estar com colete. Então, tem colete espiritual também, meu irmão. Eita. Então, nós temos que usar alguns coletes, porque as armas são fortes, camarada. Então, e tem lugar que tu não pode ir sozinho. Treinamento de guerra. Então, tem gente que quer enfrentar uma batalha espiritual sozinho. Jesus já falou que não é sozinho. O cara não entendeu? Ou o pastor não explicou? Faltou aula do seminário? Ou mas deixou a de ler o texto? responsabilidade é do pastor, porque o pastor só está preocupado em chegar domingo à noite ou quinta-feira à noite e pregar. Tu entendeu? Termina, às vezes, a mensagem, ele sai pela porta do sul, vai para o estacionamento, então o seu carro vai embora. Mas tu já viu o Bernardinho treinar o time dele? Ele que... paga geral. Exatamente. Mas vale a ver os títulos. Aí quando o pastor também paga geral na igreja, quer treinar, ralação, um pouquinho mais, tem uma vigília, o povo reclama, o povo chia. Aí por essa razão. Ele vai encontrar oposição na igreja. Vai, mas ele tem que... Mas ele tem que insistir. Ele vai insistindo, ele chama para uma reunião de oração e de ensinamento 6 horas da manhã. Eu estive lá no Piauí, numa cidade que eu não estou lembrando, lá no interior do Piauí. O pastor, estive lá, passei quase uma semana. O pastor, ele chamou a igreja para oração. Deus orientou ele para 6 horas da manhã. Ele começou com ele meia dúzia. É difícil, levou mais de um ano com ele meia dúzia. Exemplo. Não vamos desanimar. Depois de um ano, estava a igreja em peso com ele às 6 horas da manhã orando. O pastor não pode desanimar, tem que insistir. Não pode se preocupar com a oposição, porque ela vai sempre existir no nosso meio, infelizmente. Algo legal. Mas é com a oposição que nós vamos ser abençoados. Algo legal que acontece, o irmão é de São Gonçalo, não é isso? Eu sou lá de Anchieta. Tu luta de lá e eu luto daqui. Eita. Aí tem um camarada que tá lá no Meia. Tem outro que está lá em Niterói, tem outro que lá em Santa Cruz. Camarada, nós já tomamos o território. Agora é só enficar a bandeira. Agora a questão toda é que nós temos que tirar na nossa cabeça o seguinte: nós somos um exército, o exército de Cristo.
Quando fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, tem muita gente com o engano, lê do engano, achando eles que Deus está falando de templo. Estou falando de templo não, porque se fosse de templo, havia uma questão errada nos Estados Unidos, por exemplo, lá em Boston, algumas igrejas, que eram igrejas evangélicas, hoje são boates. Aí as pessoas, não se cumpriu a palavra de Deus? Claro que se cumpriu. Ele não falou sobre o templo, falou sobre a igreja. Então tu imagina, nós estamos dominando, cara. Aí tem gente lá em Manaus, clamando lá. Tem lá na Paraíba, clamando. Meu irmão, o povo se levantou. O povo se levantou. Não podemos aceitar que ninguém agora desconstrua algo que foi suado para ser construído. Existem homens de caráter. O que o André falou aqui, ele estava falando sobre corrupção. Meu irmão, é caráter cristão. Existem pessoas que não são evangélicas e que são hiperonestas. Aprenderam isso aonde? Em casa, não aceitam suborno, nem subornam ninguém. Tem que ser seguido esse exemplo. Mas só que a gente vai juntar as duas coisas. Será que a gente não acha o cara que tem um caráter de família, trouxe da sua família e cristão? Nós temos. Partido do princípio, nós temos hoje. O pastor tem família. Partido, e se não melhor, a igreja é formada por família. Então começa em casa. Mas se algumas famílias têm essa dificuldade, cai o peso sobre o pastor e sua família, principalmente ele de público, trazer o que é correto. Uma coisa que precisamos desmistificar nesse país: política é coisa do diabo. Não é do diabo. E deixa eu corroborar com isso, porque isso já foi falado de televisão e de mídia. E eu por trabalhar esse diretor aqui, eu conheço as entranhas. E não é só por causa do conteúdo. A televisão não era só considerado do diabo por causa do conteúdo que ela mostrava. Diziam que toda a administração por trás daquilo era maquiavélica, o pensamento do tipo de coisa para transmitir e como se ganhava era. E não é. Você chega, faz uma associação, entra, consegue uma concessão, bota uma programação e Deus vai prosperando de acordo com a sua fé e como você vai trabalhando. Então, de alguma maneira, a gente fala assim, é do diabo e deixar para lá. E nós hoje entendemos a força que a mídia tem. Da mesma moda política. Não, política é diabo, é o sistema que é corrupto. Então vamos mudar o sistema. A gente não mudou o sistema da comunicação aqui nesse Brasil? E tem a gente homens... pegando rádio, pegando TV, por que não pode mudar da política? E tem homens para isso? Claro que tem. Não é? No meio do quando tem você fala que não tem, honrados. eu acho que é atestado de falência. Falar, na igreja não tem ninguém que preste, então um dia para chegar lá na frente. Tem homens honrados, homens de caráter, homens de conduta ilibada, que podem ser instrumentos de bênção, de liderança nesse país. E nós temos que brigar por isso, lutar por isso, com as duas armas de Deus. Um grande exemplo nós temos, vou falar aqui, o André conhece a pessoa, é na Transpetro. O diretor financeiro e administrativo da Transpetro, Dr. Rubens Teixeira. Quem conhece ele de perto, é um cara sério, é homem de Deus, mas ele não mistura as coisas não. Lá ele está como administrador, mas ele não consegue esquecer o compromisso que ele tem com quem? Com Deus. É exatamente, eu acho que é isso que nós estamos falando aqui. Que Deus vai colocar pessoas de Deus, que vai saber administrar como ótimos administradores. Foi igual, foi falado aqui, com a questão da candidata presidenciável, né? A Marina de Oliveira. Marina, né? Marina Silva. Marina Silva. Marina Silva, ela declarou, sabe o que ela declarou? Eu conheço a administração. Ou seja, ela estava mandando um recado. Eu não estou aqui só com os votos dos crentes, não. Eu sei administrar. A questão é essa. E esses problemas que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar é pela ausência da manifestação do povo. E nós temos a grande oportunidade agora, e armas por armas, orar por orar, Deus fala assim, olha só, eu já mandei Moisés tocar o mar com a vara. Porque tocar o mar, Moisés pode, mas abrir é coisa de Deus. Construir a arca, Noé pode, mas mandar o dilúvio, isso é coisa de Deus. Então, atender a oração, Deus pode, mas votar naquele que pode ser usado por Deus, aí isso é coisa com o povo. Porque tu já imaginou se Deus for lá? Não, com licença, que eu vou mudar tudo aqui. Deus não vai fazer isso. Não tem livre-arbítrio nesse sentido. O voto está nas minhas mãos. É um instrumento poderoso que eu, como servo de Deus, tenho que exercer bem como cidadão, pensando no Brasil e pensando no povo de Deus. A hora é essa, não tem. E uma coisa que é interessante, acho que o pastor Walter falou no início, quando a gente fala, não tem jeito, o sistema é assim, nunca se muda, é um atestado de falência da própria igreja. É a mesma coisa dizer, mesmo se a gente pegar a gente da igreja e colocar lá, se corrompe. Ou seja, subestimando a nossa o Deus deles é mais forte do que o nosso. Eles vão querer mais o dinheiro e a corrupção e o poder do que
a integridade que Deus dá aqui. É mais ou menos. E sabe que disse, o que me incomoda não é o barulho, eu acho que foi Gandhi. Martinho Lutero. O que me incomoda não é o barulho dos ímpios, dos maus. Mas o silêncio dos bons, dos justos, né? Dos justos. Porque não, o que eu acho é o seguinte, é a hora de ocupar. A gente estava falando um pouco sobre rádio e TV e eu acho que tem uma similaridade porque era do diabo. O diabo usava mesmo. Ele fazia o que queria, ele... e a questão da moda também, né? E nós começamos a ocupar esse negócio de televisão, de rádio, de mídia, tanto que hoje você vai... Qualquer capital brasileiro vai mudando, a cada uma é evangélica. Depois passou do mundo evangélica do mundo. Política acontece assim também. Claro que você quer chegar a galgar lá em cima, lá no... presidenciável, não sei o que, você tem que começar aqui de baixo. O pastor Walter falou aqui, André, eu me preocupo muito com a questão de vereador, deputado estadual, deputado federal. Porque começa aí. Acho que a igreja tem que começar a ocupar. Qual é o assento? Ocupa esse negócio. Bota homem justo, bota homem de igreja bom ali, bota homem de Deus comprometido com a palavra dele. Você vai ver a mudança no Brasil. A Bíblia fala, onde o justo governa, a paz. Se a Bíblia está falando isso, não é possível que a Bíblia pode ter errado e que não pode ter um justo governando. Claro a Bíblia não mente. O nosso lema tem que ser o lema do rei Ezequias. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Se Deus é o Todo-Poderoso, está conosco, a corrupção, o inferno comandando isso aí, perturbando isso aí, a igreja tem a visão de Deus das coisas corretas. É uma instituição que sabe bem administrar finanças. A grande verdade é essa. A igreja é uma instituição porque sabe administrar bem finanças, porque ela lidar com isso que se chama dízimos e ofertas. Fazemos muito com pouco. Exatamente. Então, é possível o quadro mudar. Gente, eu estou muito empolgado. Está na hora, gente. Isso já hora. E não é uma coisa nova, não. Se a gente falou, André, porque... Não é novo, não, rapaz. Deixa eu voltar para o tempo dos grandes reis de Israel, que eu acho que eles tinham mais a propensão e facilidade de serem corruptos do que hoje, porque hoje a gente tem máquinas reguladoras, Ministério Público, tem Tribunal de Contas da União que vai fiscalizando tudo. Antes, meu irmão, o rei mandava em tudo, todo o dinheiro era dele, não sei o quê, e Deus guardava o coração reto dos governantes. Que tinha, se a gente acha que o Brasil é um país rico, meu Deus do céu, Davi e Salomão comandavam uma riqueza que a gente nunca talvez vai ver no mundo. E tinha toda a propensão. E Deus guardava o coração desses caras. Por que ele não pode guardar um coração de um presidente, de um político hoje? Esse pensamento de que a mídia, voltando, não é coisa de crente. E a mídia vai bater. Deixa eu só levantar. E não acredita em tudo que a mídia fala, não. Verdade. Por isso tem importância também. Verdade. Tem um detalhe também. Bate. A igreja os crentes precisam parar com essa ideia. Não adianta não, porque ele vai chegar lá, vai se corromper. Não. Tem que acabar com essa ideia. Não adianta. Ele vai chegar, vai se corromper. Nós temos que crer num Deus poderoso que tem homens sérios e honrados. Eu fiz parte de uma instituição que os caras faziam, todo mundo que entra crente aqui vai pro mundo. Pois eu entrei crente e saí pastor. É porque eu pastorei Costa Barros, eu não posso abrir muito. Mas a questão é essa, eu saí pastor. Mas o que eu queria, só voltar um tema, os Estados Unidos é primeiro mundo, ainda é a maior economia. O André já esteve lá, ele sabe o que eu vou falar. É a coisa mais normal na televisão, você vê pregadores do evangelho pregando televisão. Você vê toda hora, esses câmeras, esses feras aí que todo mundo luta para trazer no Brasil. Meu irmão, tá toda hora. E eu agora mesmo estava com um grupo de americanos, 7 mil membros, a igreja dela. Eu sei que você não tem em todos os Estados Unidos a igreja desse tamanho, mas é a televisão o tempo todo anunciando Jesus Cristo. Então, nós estamos na hora que isso pode acontecer no Brasil também, mas dependemos de pessoas que quebre as dificuldades que nós temos para que possamos chegar nesse ponto. A gente chegou ao final do Antenados na Geral. Meu irmão, foi bom demais esse programa. A gente teve que falar algumas mensagens caras aqui. E eu acho que o sentimento coletivo do Brasil inteiro é um só. A hora é para marchar. Chegou a hora. Está na hora de levantar, se posicionar e a hora é para marchar. Diga ao porque povo a luta é grande. Que marche. E diga ao povo que marche. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados na Geral. Que Deus te abençoe. Até o próximo Antenados. Tchau, tchau. Amém.